nos grupos. Pessoal, cara. Treinador do jogo. Escacete. Mandaram você, mano? Você mandou o Sensor do Rodrigo. O meu deu um vuvu. Ela é. Bom dia, pessoal. Feliz sábado para todos os irmãos que nos acompanham mais uma vez nessa live da Escola Sabatina Jovem. Esta semana nós estudamos um assunto aí bem interessante, falando mais sobre essa questão de matrimônio, união a dois. Não é muita novidade, né, para os irmãos que já são casados ou que já estão se preparando para casar aí, mas ela trouxe novidade para os jovens que namoram e estão, assim, se preparando para casar, né, com aquela intenção de casar e montar uma família. É claro que esse assunto é muito amplo, a lição resumiu ele de uma forma que ficou mais claro, mais fácil de entender, né, de uma forma para ficar mais fácil o entendimento, mas a Bíblia nos traz muitos conselhos, muita sabedoria nesses quesitos aí também. Bom dia, Elaine, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Como nós Bom dia, Dinho, Amanda, Marcos, meninos aí. Bom dia, feliz sábado. Bom dia. Bom dia. É um prazer novamente a gente estar com vocês. E eu acho que dispensa apresentações, né? O Edinho e a Amanda estão lá nos States aí, participando com a gente mais uma vez. Elaine, diretamente de Jundiaí. E nós aqui de TP City, Três Pontas City. Três Pontas hoje, nós acordamos com o clima um pouquinho nublado, deu uma chuvinha aqui e logo parou. Muito bom, né? Muito favorável. Também gosto muito desse clima nublado. E então vamos passar para a lição, né? Quero pedir mais uma vez aí, Marquinhos, faz a primeira oração aqui para o estudo da Bíblia, para que Deus nos capacite e essa live seja mais que abençoada. Quero desejar primeiramente um bom dia a todos, um feliz sábado, e vamos curvar a nossa fronte e fazer uma oração a Deus. Querido bondoso Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos neste momento entregar nas tuas mãos, nosso coração, nossa mente, entregar também o estudo da lição, e pedir que o Senhor, Deus, venha com a sua forma milagrosa, especial, espiritual, fazer uma transformação nas nossas vidas, Senhor, principalmente nas vidas dos jovens, ó Deus. O Senhor venha trazer sabedoria, lançar sabedoria e entendimento em relação ao casamento, ao namoro, ao relacionamento cristão, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o estudo desta lição. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algumas pessoas já entraram. Será que mais pouquíssimas, né? Será que o pessoal está aproveitando o clima para ficar debaixo do edredom? Pode ser que sim. Mas então lá, antes de passar para o estudo, mais uma vez aquele recadinho para você que acompanha a nossa live, quiser participar aqui ao vivo com a gente, através da câmera do seu celular, você pode, tem essa possibilidade. Eu mando o link para você e coloco a sua câmera aqui na tela com a gente. Caso você, não, sou meio tímido, não quero falar em público, apesar de não estar em público, né, mas vai estar na live com a gente, eu quero participar de uma forma diferente. Então você pode ir lá nos comentários da página Jovem Adventista Três Pontas e deixar seu comentário lá, que eu também posso colocar o seu comentário aqui na tela, se você quiser, para a gente enriquecer com opiniões e deixar o estudo mais dinâmico, tá bom? Então vamos lá. Parte de sábado traz o título para a gente: Você não é uma ilha. Essa frase aí é até um pouco clichê, né? Você é um arquipélago. Até quando traz esse tipo de discussão em programas de TV, né? Eles usam bastante essa frase quando está no quesito aí de sociabilidade. Mas a introdução da lição da parte de sábado fala o seguinte: os seres humanos foram criados para viver em comunidade. Essa necessidade de sociabilidade vem desde a criação. Nós somos criados à imagem de um Deus triuno. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
a divindade existe como uma pluralidade. Isso aqui eu achei bem interessante, comentando aqui com você que está nos acompanhando, e os meus colegas também, porque aqui a lição trouxe o seguinte: Deus existe como uma pluralidade. E logo acima aí falou também, tocou na questão de ser um Deus triuno, né? Ou mais popularmente conhecido como Santíssima Trindade. Então, por esse conceito de Deus ser triuno, ser plural, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, arremete à questão também, nós somos únicos, um só. Então, nós temos essa necessidade de, digamos, de uma certa forma, ser plural também, assim como Deus o é. E continuando a leitura aí abaixo, fala o seguinte: portanto, nossa necessidade de relacionamento está enraizada em nossa essência, como eu acabei de comentar. O companheirismo promove o bem-estar físico, mental e espiritual. Se os relacionamentos e as amizades são saudáveis, as chances de ter uma disposição positiva para a vida é uma realidade. Então, não só trazendo para o campo da amizade, mas como o título da lição dessa semana foi 2 em 1, arremetendo aí a ideia do casamento, né? Duas pessoas que se tornam uma, unidas perante Deus. Não só nesse quesito, a gente vê também aí que a lição trazendo aí pra gente que nós temos essa necessidade de socializar, de viver em comunidade. Por isso que o título fala, você não é uma ilha, nós não podemos ser uma ilha, só nós e pronto, acabou, né? Todos temos a necessidade de se relacionar com alguém, e isso está no nosso DNA. Já eu passo a palavra para vocês, mas continuando aí uma coisa que eu separei aqui abaixo também, olha só. O mais íntimo relacionamento de companheirismo é a união matrimonial. Quando Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, ele apontou a necessidade humana de um companheirismo. Deus satisfez essa necessidade estabelecendo a família, fruto da união matrimonial. Seria muito restrito dizer que a declaração divina pressupõe simplesmente a necessidade humana de casamento, ou seja, Deus não criou o casamento só para satisfazer, digamos que a carência ou a necessidade humana ali de ser sozinho. Mas, por outro lado, o texto também não apoia os que defendem a exclusão do casamento, porque o matrimônio é uma instituição divina e a solução para a vida em sociedade. Todos temos necessidade de companhia, e o suprimento desta necessidade de companhia começa com a família, que se origina com o casamento. Então, o que quis dizer essa parte aqui? O que eu separei, assim, pelo menos dentro do meu raciocínio? O casamento é a base de tudo, porque ali se forma uma família, vem os filhos. Os filhos podem ter amizades de outras famílias formadas. Então, tudo isso compõe esse raciocínio aí da parte de Sábio, que a gente não deve ser, não somos e nem devemos ser uma ilha, porque tudo vem desde essa necessidade de companhia, e a raiz lá, vamos dizer que o pé é o casamento, né? E vocês, o que separaram aí? Edinho, Amanda, Elaine, Marquinhos, meus universitários aqui, pode ficar à vontade, tá bom? Para participar, que eu acho que eu já falei demais, né? Como você disse aí, Marcos, o sucesso da família, ele começa, vamos dizer, às vezes lá atrás, na amizade, aí da amizade vem o namoro, do namoro vem um casamento, do casamento vem os primeiros filhos, e aí aquela família vai crescendo, e aí se você começa desde o início da forma errada, da forma que não foi estipulada por Deus, talvez, vamos dizer assim, a chance de dar errado é maior. Pode dar certo? A gente não sabe. Mas a chance de dar errado é maior. Agora, se você começa da forma certa, a amizade, o namoro, o casamento, dentro do casamento bem estruturado, você planejar ter seus filhos, isso tudo dentro de um contexto cristão, a chance de dar certo é maior. Com certeza, principalmente respeitando princípios, né? Aquilo que foi a ideia original. Pode dar errado? Existem muitas variáveis dentro dessa vida. Não é simplesmente amizade, namorar, casar, ter filho, deu certo. Não, existem muitas variáveis no decorrer da vida. Até porque somos pecadores. Isso. Né? Então... E a gente vai fazendo escolha, vai mudando o caminho a cada dia. Mas se você estiver dentro do plano divino, a chance de dar certo é maior.
Exatamente. Até porque, tipo, a gente vê casamentos que começaram de uma forma errada, digamos assim, né? Meio torta, meio torpe. E depois que eles conheceram o jeito certo, o plano original, o casamento foi consertado e se transformou em bênção, né? Mas não é por isso que a gente deve se arriscar também, né? Mais alguém? Então, vamos voltar aqui para o título, né? Você não é uma ilha. Muita gente acha, assim, mais para frente a gente vai ver também que essa questão de ser sozinho é uma opção. Não é que você é obrigado a casar, não é que você é obrigado a constituir uma família, não é isso. São opções. Mas Deus fala que não é bom, né, que o homem esteja só. E a questão da família, ela, como é que eu posso dizer? Voltando aqui à questão da ilha, às vezes é difícil a gente caminhar sozinho. E mesmo às vezes você tendo uma pessoa do seu lado, te apoiando, te ajudando, é difícil, não é fácil. E imagina se você está sozinho. Então, essa questão do casamento, essa questão, assim, de você ter uma companhia, não é só, igual você falou, não é só para satisfazer essa questão, porque eu tô sozinha, a questão física, a questão, sabe, é um complemento. É como se diz lá, se um cai, o outro tá em pé para levantar, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Então, Marcos, não queria te cortar você não, pode. Então, beleza. Ó, vamos pensar do princípio. Temos duas instituições sagradas, o sábado e o casamento. Deus instituiu o sábado e o casamento muito antes de entrar o pecado no mundo. E, convenhamos, são as duas instituições mais atacadas pelo, digamos assim, pela sociedade como um todo, tanto o sábado quanto o casamento. Essa noção de casamento ela está bastante deturpada hoje em dia, bastante confundida. A televisão, a mídia como um todo, ela faz questão de, digamos, uma linguagem bem técnica, uma linguagem bem assim, de internet, desconfigurar a realidade do casamento. Bom, quando Deus criou Adão, Deus já tinha intenção de criar uma companheira para Adão, mas a gente percebe que primeiro Deus criou Adão, e primeiro Deus permitiu que Adão sentisse falta de uma companheira. Porque quando ele estava ali dando um nome ali para os animais e tal, etc., ele percebeu que cada um tinha uma companheira, uma companheira que não era igual, mas diferente. Então, Deus permitiu. E a grande ordem que Deus deu para Adão e Eva é: enchei-vos a terra, povoai-vos a terra, multiplicai-vos a terra. E nesse sentido, o grande objetivo do casamento é que o homem e a mulher façam companhia um para o outro, completem um ao outro. E se hoje em dia nós, né, como cristãos, não tivermos isso em mente, certamente nós podemos entrar em relacionamentos que vão ser prejudiciais para a pessoa. Nesse sentido. Vamos lá, Marcos. Você deu spoiler na parte de domingos, Marquinhos? Não, dei não. Isso aí é só... O que você comentou fala na parte de domingo. Sem querer, não, mas querendo. De boa, sem problema. A parte de sábado aqui fecha o seguinte, a lição de sábado fala o seguinte: fica claro que o casamento é parte do plano divino para a humanidade. Ele nos ajuda a satisfazer as necessidades de companheirismo. Em um mundo ideal, todos
em um mundo ideal, todos se casariam bem e criariam filhos bons. Mas como até a Amanda comentou, mas no mundo pecaminoso em que vivemos, nem todos irão se casar e nem todos irão ter filhos. Contudo, mesmo assim, todos precisamos de companheirismo. Ou seja, até as pessoas aí que, né, não se casam, elas precisam se relacionar. Até por causa da questão seguinte, eu lendo isso daqui, eu pensei o seguinte, a gente vê que tem algumas denominações que infelizmente elas se fecham ali no seu cubículo e ficam entre eles, né? Não vamos citar nomes aqui, mas vocês devem conhecer denominações assim. Aí eu fico pensando, uma vez eu perguntei para um amigo meu que é de uma determinada denominação que não socializa nem mesmo com a própria família. Sabe? É meio que absurdo isso, né? Mas assim, vamos respeitar crenças. Aí eu perguntei para ele, mas como que vocês interpretam quando Jesus fala que você tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura? Como é que vocês fazem? Ele ficou desconcertado e não soube me explicar, né? Então a gente vê que engloba tudo. Não só a questão de companheirismo, de você ter o cônjuge, ter alguém do seu lado ali todos os dias, debaixo do mesmo teto, casado, tudo direitinho, mas também tem as amizades e também engloba essa questão de você ir pregar o evangelho. Você tem que socializar. Você tem que ter ali contato com as pessoas, né? Então, esse título aí da parte de sábado engloba tudo isso, né? Nós não somos uma ilha. Então, parte de domingo. A parte de domingo, o texto-chave é Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 25. São 10 versículos aí, que eu separei algumas coisas aqui, mas antes de passar pro estudo, tem alguns comentários aqui. Primeiramente aí a dona Zenaide mandando aí mais uma vez um feliz sábado pra gente. Feliz sábado, dona Zenaide, é um prazer ter você aqui conosco novamente na live. Fique à vontade aí para você comentar também, viu, sobre o assunto que estamos discorrendo aqui, estudando juntos. E também nós temos aqui o Adson Lima, será que a pronúncia é essa mesmo? Ou eu coloco o americanizado, Adson? Deve ser Adson, né? Esse aí é o Adson, diretamente de Montes Claros. Diretamente de Montes Claros. Seja muito bem-vindo, Adson. Muito bom aí seu comentário. Olha só o que ele falou. Imagina, né? Todos os animais ali eram casais e somente ele era sozinho. Deus queria que ele sentisse a necessidade de ter alguém ao seu lado. Muito bom, Adson. A gente vai falar sobre isso agora aqui nessa parte de domingo. Nosso querido irmão Rony, feliz sábado, Rony de Eloy Mendes. Fique à vontade aí para participar também, viu, Rony, aí no assunto da lição. Nós estamos aqui debatendo sobre o assunto da lição jovem. A lição de adultos está um pouquinho diferente. Para você, se você quiser participar aí com a gente, o link da lição jovem vai estar nos comentários também, tá bom? O Luan vai colocar aí nos comentários. Sejam muito bem-vindos. E os irmãos que estão acompanhando aí, fiquem à vontade para participar nos comentários, ou se você quiser entrar aqui ao vivo com a sua câmera do seu celular, também é possível, tá? Só entrar em contato aí nos comentários que a gente faz esse sistema aí para você participar. O Adson diz que é de Guanabi, Bahia, é isso mesmo, né? Grande abraço aí para vocês, para os irmãos que estão acompanhando a gente. Dona Kátia Freitas, a querida vovó do Luan, ó, bom dia, um ótimo sábado a todos vocês e para a senhora também. Deus te abençoe, fique à vontade para participar, tá bom? Então agora sim, continuando aí a parte de domingo. São 10 versículos, mas eu acho que não vamos ler não, né? Que nosso tempo aí é precioso. Do versículo 15 ao 17, mas só dar um resumo aí da lição, né? Vamos abrir a Bíblia, né? Só para dar um resumo aí do texto. E para você que acompanha aí através da live, está assistindo a live, abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 25. O que eu separei aqui na lição de domingo? Eu separei o seguinte, olha só aí, acompanhando juntos aí a leitura, né? Só passando os olhos aí na leitura.
Do verso 15, versículo 15 ao 17, a gente vê que é uma proibição em face de um perfeito e lindo jardim. Houve uma proibição ali, né? Nem tudo você pode comer, você pode se alimentar de todas as ervas, mas tem uma aí que é especial, né? Verso 17. O versículo 18 foi lá o gancho que a Elaine colocou na parte de sábado, né? Não é bom que o homem esteja só. E aí logo depois eu separei aqui o seguinte: Deus fala, farei uma auxiliadora, está no futuro, né? O porquê disso, farei o futuro, foi a parte que eu falei que o Marquinhos deu spoiler. E o Adson também comentou aí, né? Que falou assim, olha, Deus queria, primeiramente, que Adão desse nome, onde que eu separei aqui? Assim, versículo 19 e 20. A gente vê na leitura que fala que Deus deu o nome, né, no versículo 20 aí, ó, deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Né? Então, aí aquela coisa ali que o Marquinhos e o Adson também comentou aí, ó. Deus, além de ter essa missão especial para Adão, de nomear todos os animais, até foi um privilégio, né? Ele pôde dar o nome que ele quisesse a todas as espécies que Deus criou, participou de certa forma ali por tabela, né, da criação. E depois ele percebeu, falou, mas Senhor, todos têm a sua parceira ali, são casais, e cadê a minha? Ele sentiu a necessidade, né? E Deus queria exatamente isso, que brotasse essa necessidade. A lição mais à frente vai falar também, eu acho que é na parte de segunda-feira, não vou dar spoiler não, mas é bem interessante. E depois aqui o versículo 21 ao 23 veio a formação da mulher, né? A partir do momento que Adão ali viu que tinha uma necessidade, né? Que todos tinham só parceiro e faltava ele, aí Deus deu um jeito ali de criar a mulher, né? Tô escutando umas risadinhas aqui, né? Isso daí já era muita piada, né? Mas não vamos falar não. Da criação da mulher gera muita piadinha, né? De mau gosto. Vamos deixar em off. Versos 24 e 25. Foi a instituição divina do casamento. Né? Versículo 24 aí, ó. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Mas em face de tudo isso, né, que se torna um só corpo, uma só vida unida perante Deus, o que meus colegas aí separaram na parte de domingo? Então, eu tenho só um comentáriozinho aqui para fazer. Quando você lê ali a formação da mulher, você percebe que Deus já sabia que ele ia sentir falta. Lá no verso 18, Deus fala lá, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois disso, Deus falou para ele dar nome aos animais, e ele foi dando nome. E lá no verso 20, que ele percebeu que não tinha uma igual a ele, uma companheira para ele. Deus já sabia que ele iria sentir falta. Então, Deus já tinha falado antes, e depois que Deus deixou ele sentir essa necessidade de ter alguém, que Deus criou Eva, né? Eu posso falar uma coisa polêmica? Posso levantar uma bandeira polêmica? Cuidado que você vai falar. Não. Não, eu não vou criticar as mulheres, não, de forma nenhuma, né? Isso não, gente. Eu vou falar, tô com vontade de falar, vou falar, gente. É o seguinte, ó. Não vai falar, não. Em relação à questão de Adão e Eva, olha só, eu cresci ouvindo o seguinte, eu acho que o Marcos vai lembrar disso também. As pessoas mais antigas, né, elas diziam que o pecado original era o sexo. Você já ouviu falar isso, né, Marcos? As pessoas colocavam o fruto lá, o fruto proibido, do fruto da árvore proibido, do pecado original. Existe religião que eles ensinam isso até hoje, que o pecado original era o ato sexual. Mas olha só,
como que isso é uma grande e terrível contradição que a gente vê hoje em dia, né? A ordem que Deus deu para Adão e Eva para povoar a terra, se multiplicar, ela só pode ser cumprida de qual forma? Através do ato sexual. E o ato sexual, ele só pode acontecer quando? Depois do quê? Depois do casamento. Exatamente. Então, o grande plano de Deus para Adão e Eva é que eles multiplicassem e crescessem. E cada pessoa que nascia, cada um teria um companheiro. Esse é o grande projeto, o grande plano que Deus tinha para Adão. Mas, infelizmente, a gente sabe que o pecado, né, o verdadeiro pecado entrou por causa da desobediência de Adão e de Eva, enfim. E aí todo o relacionamento que o ser humano se insere, ele é corrompido, infelizmente. Por isso que nós precisamos, né, de alguma forma na nossa vida, buscar a presença de Deus, assim como Adão e Eva tinham a presença de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus para que a gente consiga ter um bom relacionamento, seja com o cônjuge ou seja com as pessoas que nos rodeiam. Isso até não acho polêmico, não. Mas, assim, porque eu não entrei muito em detalhe. Mas... Marco, eu acho que o mais polêmico seria o verso 24, né? Seria o verso 24? Você fala colocando nos dias de hoje. Isso. Deixar o pai e a mãe. Não, é porque eles estavam nus? Não, 24 é deixar o pai e a mãe. Casar. Tem muito filha que casa e não deixa o pai e a mãe. Acho que o Edinho iria colocar isso. Não, esse é um verso polêmico, porque a gente tem vivido numa sociedade onde as pessoas cada vez mais não têm feito isso, têm ficado dependendo dos pais, e aí a pessoa não cria a sua vida, não... Ao invés do relacionamento ser a 2, às vezes é a 3, né? Porque aí juntou a mãe, o filho, a nora. Uma coisa que eu vejo aqui nos Estados Unidos que é bem diferente do que se faz hoje no Brasil é o seguinte: o filho aqui fez 18 anos, tchau, vai estudar. Não tem como ficar em casa. E de preferência longe, vai para uma universidade que não é na minha cidade. Aí os pais ajudam, tipo, eles têm uma condição de vida melhor, eles conseguem dar uma condição, mas independente. Você fez seus 18 anos, vai caçar seu rumo, vai trabalhar, vai estudar, a gente pode auxiliar vocês, a gente pode dar o dinheiro, mas não aqui dentro de casa, você vai viver a sua vida. Entendi. Eu acho que, nesse caso que nem a Elaine comentou aí, até não é difícil deixar a casa dos pais, né? O difícil é deixar a dependência. A casa é fácil, né? Ainda mais quando tá ali naquele fogo da paixão, né? Eu te conheci, eu te amo, é você que eu quero o resto da vida, né? Tá naquele fogo ali, aí os pais, a família, pouco importa, né? O jovem, né? Aquela pessoa quer se unir com outra, né? Até para poder ali ter a sua vida ali. Ele pensa assim na cabeça dele, né? Só que aí acaba que não é tudo isso. A lição vai falar um pouco sobre isso também aqui, né, mais posteriormente. Mas outra coisa também que eu quero comentar aqui no versículo, o último versículo aí da lição de domingo, que é o 25, né? Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa questão de não se envergonhar é porque eles se tornaram um só corpo, né? Então acaba que não tem porquê, é o mesmo corpo, então não tem porquê se envergonhar. Claro que isso aqui é um assunto muito amplo também para se discutir, mas também aqui dentro do nosso contexto seria mais ou menos isso, foi que eu separei aqui na parte de domingo. Bora para a parte de segunda-feira. Missão no matrimônio. Agora vai falar um pouquinho aí do texto que nós fizemos a exegese aí na parte de domingo, né? A missão que Deus tinha para Adão antes dele se casar, ter ali a sua parceira, a sua companheira. Missão no matrimônio. Começa o seguinte, a introdução de segunda. Contrariamente ao que dizem alguns teólogos, o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis não são relatos contraditórios da criação. Gênesis 2 é uma ampliação do último dia da criação e completa a narrativa do plano divino ao criar a humanidade. Tanto Adão quanto Eva
passavam tempo com o Criador. Deus queria que eles mantivessem um relacionamento pessoal com ele. Olha a necessidade de sociabilizar, né? Fomos criados para viver em companheirismo. O tempo que Adão e Eva passavam com Deus despertava neles a necessidade desse companheirismo. Então Deus confiou uma tarefa específica a Adão, segundo o parágrafo aí. A tarefa de dar o nome aos animais. Ao fazer isso, Adão percebeu que todos os animais tinham uma companheira. No entanto, ele estava sozinho. Isso pode ter despertado nele o desejo de ter uma companheira também. Há algo importante aqui que deve ser levado em consideração, que deve ser considerado. Pode acontecer que antes de você encontrar alguém e se unir em casamento, Deus tenha uma obra especial para realizar, né? Para você realizar. Então isso daqui eu achei bem interessante aplicando na nossa vida, porque, como eu estava comentando, infelizmente até a Elaine, o Edinho, vocês comentaram aí a secularização, né, do relacionamento, porque esse padrão aí do versículo 24 da leitura de domingo, ele realmente está banalizado, né, as pessoas já acham isso uma grande bobagem, principalmente se conservarem puras antes do casamento, isso hoje virou piada, né, mas é o plano de Deus, porque para você ter um casamento, se unir em matrimônio, nada melhor do que você ter um compromisso com a pessoa, né? Mas hoje não, hoje você vê tanta coisa complicada, esquisita, o tal do juntar, né? Vamos juntar os trapos, você já ouviu essa frase, né? Ela é muito popular. Ah, vamos juntar, se não der certo a gente separa, a gente larga. Só que envolve muitas questões que precisava ter um compromisso mais sério. Isso, de certa forma, traz insegurança. Marcos, as pessoas já começam com as pessoas já começam com uma dúvida, né? Se dá certo. Tá bom, se não dá certo, a gente larga, né? Cada um vai pro seu canto. Só que envolve duas famílias, né? Família do noivo e da noiva, do juntado e da juntada. Envolve duas famílias, pode ser que venha filhos, né? Que é mais complicado ainda. Envolve questões financeiras. As pessoas elas ficam, digamos que assim, retraídas, né? De crescer financeiramente, porque assim, eu não vou construir casa com ela, não. Vai que um dia ela cai fora do mundo e me deixa, né? Como é que é, Amanda? As pessoas já vai com esse pensamento de dar errado, né? Na realidade. Porque já tá começando errado, né? Já vai pensando, vai que acontece alguma coisa, eu tenho que dividir o que eu tenho aqui com ela. Não, vamos fazer de uma forma diferente. Já vai pensando que vai dar errado. E nas lições futuras falam que as pessoas estão procurando coisas que não é o que tem que procurar no cônjuge, né? Que é a questão da paixão e tal, mas eu não vou entrar nesse assunto por enquanto, que é futuro. Posteriormente vai falar sobre isso, né? Isso. Mas aqui a parte segunda também fala aí no terceiro parágrafo, foi quando Adão estava cumprindo essa tarefa divina de nomear ali os animais, que ele percebeu essa necessidade de companhia. Se ele não tivesse observado que os casais de animais eram formados por macho e fêmea, portanto, diferentes um do outro, talvez ele pudesse ter pensado que precisaria da companhia de alguém biologicamente idêntico a ele para ali a sua reprodução, né? Então, Deus... Marcos, sim. Tem mais um assuntinho polêmico aqui. Tem uma frase... Cuidado que você vai falar aí, mas pode falar. Deus confiou uma tarefa específica a Adão, a tarefa de dar nomes aos animais. Ou seja, Adão, você precisa trabalhar. Então, as pessoas hoje, nós precisamos trabalhar, nós precisamos sustentar um ao outro, nós precisamos nos ocupar também com coisas boas, né? E o trabalho é uma ocupação boa, que vai te livrar de fazer muitas outras coisas erradas, coisas ruins. Porque enquanto você está ocupado, você não tem tempo de ficar pensando em outras coisas ruins. E sem falar que esse ponto que você tocou é interessante porque o jovem, ele tem que ter condições de casar, né? Sim. Ele tem que procurar ali fazer, digamos, como na cultura popular aqui do Brasil, fazer o seu pé de meia, ter condições. Não é só para
juntar um dinheirinho ali e tal, não é só para satisfazer sua carência, sua necessidade, igual falou lá na parte de sábado. Ele precisa procurar ali um companheiro, uma companheira, mas tem que ter condições também, né? Não é Porque só pra ficar namorando o resto da vida ali. dentro de um relacionamento e dentro de um casamento, quando começar a faltar dinheiro, começar a faltar essas coisas, vai gerar muita briga. E aí vai causar bastante dificuldade dentro do relacionamento, esse ponto. Exatamente, o pessoal tá bem participativo hoje. Olha aí o Adson comentando aí, ó. Aqueles que casam e constroem a casa no fundo da casa dos pais. Existe muito, né? Isso aí acontece. Eu não vejo tanto problema nisso, não, mas é bom você sempre ter o seu cantinho, né? Mas eu acho Mas que você nunca mais- sabe eu acho que onde. Pode falar, Helene. Você sabe que, assim, não tem nenhum problema. Mas se você for analisar tudo, acaba que mãe é mãe. Não importa se é mãe do homem ou da mulher, ela vai ser a mãe. E assim, fazer o papel, né? às vezes, não é por maldade, mas a gente que é mãe, eu falo porque eu sou mãe, a gente quer defender o filho da gente. É instinto, né? É instinto materno. Então, aí vem os filhos. Você quer educar seu filho de um jeito, mas a avó quer educar de outro. Então, aquilo vai girar intriga. Não tem como não girar. A gente fala pela educação que a gente teve. Nossos pais eram muito rígidos e hoje eles têm a neta que deixa fazer o que quiser. Então, assim, é a realidade. Não tem como. A gente ser mãe e a gente ser avó é diferente. E você vai fazer ali, se você tá ali, você tem como tá perto do seu filho o tempo inteiro, você vai fazer o seu papel de mãe. E tem coisas que, infelizmente, a gente tem que aprender sozinho. Você vai cair, você vai levantar, mas você tem que aprender longe dos pais. Afeta, não adianta. Casal, né? Afeta. Se você não sabe resolver sempre com o seu marido, sempre precisa de alguém intervindo, não vai dar certo. Não vai crescer, o relacionamento não cresce. Tanto é que o versículo fala, deixe pai e mãe, né? Pode falar, Amanda. E é a questão, tipo, por exemplo, em um assunto que você precisa tomar uma decisão. Você já tem a opinião do seu marido que você tem que levar em conta. Por exemplo, eu tenho uma decisão que eu tenho que tomar com o Edinho. Não vai, não. Eu tenho que levar em conta a opinião dele. E se você, por exemplo, vamos falar que você está morando numa casa muito próxima aos seus pais. Querendo ou não, vai ter a opinião deles também. Então, é muito complicado essa situação. Acaba interferindo, né? Acaba interferindo. E acaba interferindo no relacionamento que você tem no meu caso, com meu marido, você entendeu? Às vezes, eu e o Edinho, a gente comenta muito essa questão de morar longe. Às vezes a gente conversa e ele fala assim, é ruim morar longe? Porque você quer ter a convivência ali com a sua mãe, com o seu pai, a gente sente falta, isso é fato. Mas, por outro lado, é igual às vezes eu com a gente conversa, é bom porque a gente passa os nossos apertos, ninguém fica sabendo, a gente não comenta com mãe, não comenta com pai, às vezes, você, tá sem gente, ninguém tá sabendo, se você não comentar, ninguém sabe o que você tá passando. Então, assim, e não tem essa interferência, você tem que se virar sozinho, você e seu marido, né? Ou você e sua esposa. Sim. Mas dentro desse comentário do Adson, eu acho que a gente pode... eu acho que eu defino o seguinte, assim, ó, há vantagens, mas há desvantagens também. Porque eu acho muito legal a família ficar reunida ali. Aquele que passa dificuldade, geralmente a família une e ajuda tudo, né? Quando tá longe é mais complicado. Aí é mais a gente não tá falando que é errado, tá, gente? Não, senão então, o pessoal por vai isso que achar que eu a gente tô tá falando que não tem, que não pode. Por isso que eu tô definindo assim, como há muitas vantagens, mas tem desvantagens também, né? Então aí fica a critério de cada um. Tem mais um comentário aqui da dona Kátia, olha só que interessante. Concordo com você, Edinho, porque os filhos têm que conhecer que a vida não é fácil. E eles têm que ter a noção, acredito, né, que tudo tem que lutar e correr atrás para ter tudo. Olha o que o Rony falou aí, ó.
É isso aí, dona Kátia. Provando o selo Edinho de qualidade. Marcos, tem aqueles que casam, mas o café, almoço e jantar é na casa da mamãe. Isso acontece muito também. Eu falei. Ai, como eu gostaria disso! Como eu gostaria disso! Ah, mas a companhia da mamãe, né, Rony, é outro nível, né? Não que da esposa seja ruim. Não sei, né? Tem esposa que, infelizmente, tem umas esposas Nutella por aí que sabe fazer miojo ou ovo cozido, né? Como é que é? Cozinha o ovo e já tá com o miojo lá na água fervida do ovo. Mas Horror, o marido tem que ajudar também. O marido também pode cozinhar. Às Não, vezes. com certeza. Às vezes. Vamos deixar essa parte mais pra frente, né? Meio polêmica. A dona Kátia colocou mais um comentário aí, ó. Marcos, hoje em dia os filhos não se desgarram dos pais, porque sabem que os pais estão ali para tudo. E sempre que sofre os pais, porque também tem filhos que não respeitam os pais e acham que eles têm a obrigação. O negócio de realmente não desgarrar da barra da saia da mãe ou do pai, né? E por último... Foi que a gente comentou que às vezes a mãe, o pai não deixa o filho viver, mas às vezes, muitas vezes o filho ou a filha não quer viver sem a mãe e o pai ali. Às vezes não consegue, né, dois, só não quer viver. Só para fechar assim, ó. Olha, eu gostaria assim, só de dar entrar no comentário, é o seguinte, essa questão, essa dependência que os filhos têm dos pais, isso a gente pode, existem casos específicos, existem casos que a gente pode generalizar. Quando nós temos aí filhos que que querem ser dependentes dos pais, que não querem sair do fundo do quintal, que não querem isso, que não querem ter uma vida independente, essas pessoas, elas normalmente, em grande parte, elas são assim porque os próprios pais as criaram dessa forma. As criaram as criaram dependente deles. E aí são passarinhos que não conseguem sair da gaiola. Infelizmente, as pessoas são assim, passarinhos que não conseguem sair da gaiola. E os grandes responsáveis disso são os próprios pais. Não teve o corte do cordão umbilical, né? Muita gente fala isso. Eu gostaria também de fazer também um comentário em relação a morar, né, com os pais. Eu particularmente, não sou a favor disso. Eu acredito que quando o homem ou a mulher, quando ele atinge uma determinada idade, ele tem que realmente caçar o rumo dele. Ele tem que procurar viver a vida, experimentar a vida como ela é de fato, como ela é na realidade, né? Sofrer as dificuldades, lutar, né? Cair, levantar, enfim. Isso faz parte do jogo da vida. Mas também existem casos que, por questões financeiras, aqui no Brasil, a questão financeira aqui é difícil, principalmente aqui no interior. Eu vou dar um exemplo de uma situação que foi muito boa. A minha irmã ela é casada há mais de 20 anos. A minha irmã. E ela morou no fundo da casa do meu pai, ela morou lá no fundo, durante 5 anos. Ela morou lá. E esses 5 anos foram fundamentais para ela construir tudo que ela tem hoje. Ela e o marido dela, eles têm a casa própria deles, eles têm uma excelente condição de vida, e eu acredito sinceramente que o fato deles terem morado lá no fundo um tempo ajudou e muito no tudo que eles conseguiram construir de patrimônio hoje. O Edinho levantou aquela questão, quando o dinheiro falta, as brigas... Isso é muito real também. Por isso eu estou levantando essa questão. O grande problema seria quando o filho ele quer ficar ali junto com a mãe e com o pai, dependendo deles, e isso ele nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável e real, porque ele sempre vai estar dependendo do seu pai e da sua mãe. É aí que mora o problema, e é aí que surgem muitas questões, porque o pai e a mãe, seja na casa da esposa, da mulher ou do marido, mais cedo ou mais tarde eles vão acabar interferindo, e isso vai gerar problemas sim.
Fechando aqui a parte... Só lembrando que isso é só a minha opinião. É claro que opinião, todos podemos ter as nossas opiniões, tá tudo aberto, né, em questão, isso aí não tem nada a ver. Estamos aprendendo juntos aqui, né, dividindo opiniões. A parte de segunda aí, encerrando com a parte da individualidade, muita gente não gosta disso aqui que a lição trouxe, mas eu acho fundamental também na questão do matrimônio. A ordem que Deus deu a Adão e Eva como casal foi separada do trabalho que ele lhes confiou individualmente. Como casal, eles tinham uma missão que precisavam um do outro para cumprir, que era povoar a terra. No entanto, cada um com a sua individualidade, a fim de cumprir sua missão como casal. A individualidade de cada um não pode submergir na do outro, né? Que isso daí também é uma questão bem complicada, principalmente hoje, nesse mundo moderno de globalização, que trouxe aí as redes sociais e outras coisas mais, né? É difícil você ver o casal que respeita a individualidade do outro, porque isso, de certa forma, gera desconfiança, gera ciúmes, né? Aí acaba entrando naquela coisa de fazer uma conta conjunta no banco, fazer uma conta só do Facebook, né? E aí quer saber as conversas do WhatsApp, de tudo. Isso é bem complicado, porque existe também esse lado da individualidade. Tem coisas que a mulher conversa com as amigas dela, que é coisa delas. E tem coisa que o homem conversa com os amigos deles, que é coisa deles. E aí você vê casal que fala assim, não escondo nada um do outro. Ah, tá. Vai nessa, né? É a questão da confiança, né? Da base do casamento, né? Então é complicado. Eu acho que também entra na questão da gente entender. Você casou, ele é seu companheiro, ele não é seu dono. Então, vocês vão fazer coisas juntos, mas vocês também, cada um tem a tua particularidade. Eu tenho o que eu sinto, ele tem o que ele sente. Não necessariamente, às vezes eu não tô bem. É igual a gente falou algumas lições atrás. Tem coisa que às vezes eu não vou falar com ele, porque você vê que vou resolver com um amigo. Você conhece então, uma amiga. Né? Então, a gente não vai viver dentro de uma bolha, não é? O casamento, e quanto mais você tem confiança, mais o seu companheiro ou sua companheira tem liberdade também para viver. Não vai ser aquela vida obrigada, presa. Vai ser uma coisa prazerosa. Hoje, eu vou sair, vou tomar um suco com as minhas amigas. Gente, não tem nada demais nisso, desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Que não fere o outro, né? A tua liberdade vai até o momento que você não fere o seu companheiro ou seu companheiro, né? Concordo. Exatamente. Tem que ter o futebolzinho, né? Com certeza, tem que ter o futebolzinho, tem que ter o videogame, tem que ter aquele papo gostoso, que isso daí até é muito saudável, né? Já vi em palestras da igreja que às vezes o casal precisa disso também. Porque aí quando eles voltam para casa, voltam com aquela saudade, aquela coisa legal de reencontrar ali, amor, passei o dia inteiro com meus amigos, mas agora eu tô aqui só para você. Isso é maravilhoso, gente. É a questão da lição da semana passada, que fala sobre amizades, né? Que mesmo a gente tendo, como o Edinho, ele é meu melhor amigo, mas eu também tenho outros amigos. Sim. Então, né, Só que muita gente enxerga que, eu casei, mas se eu tiver amiga, minhas amigas vão como se diz, me levar a fazer coisas que eu não devo. Aí por isso a gente volta lá na questão da amizade. Quem são os seus amigos? Exatamente. Escolha, se a gente for perceber, desde o começo, cada tema da lição, um vem puxando o outro. Complementando, né? Sim. Tem um texto aqui, mais um comentário do Adson aqui. Eu acho que é bastante palavra, pode ser que corte aí a sua câmera, viu, Elaine? Mas vamos lá, colocar na tela. Coloca na tela, aí o Adson comentando aí, ó. Não digo que é errado, aquela questão lá de morar no fundo dos pais e tal, né? Não digo que é errado. Mas chega um momento que os pais irão precisar dos cuidados dos filhos. É aquele momento que você terá que levar seu pai ou sua mãe para morar com você. A não ser que você seja mais um daqueles que os deixará seus pais aos cuidados de um asilo. Ou seja, não estará jogando acredito que não estará observando o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Muito bem colocado, Adson, isso daí. A questão de asilo é bem complicada, né? Eu já expliquei para muita gente, essa é a minha opinião.
que nem ele falou, não é errado mesmo, né, que uma hora você vai ter que cuidar dos pais também, né? Sim. Mas só que no caso, assim, de asilo, o que acontece às vezes? É bem complicado, muita gente é contra, não, porque o pai cuidou do filho a vida inteira, agora ele vai lá e joga no asilo. Mas às vezes o filho que se casou, que se uniu à sua esposa, eles têm filhos, têm trabalho, não tem tempo mesmo, e nem tem aptidão ou talento para cuidar de idosos. O asilo chega a ser uma coisa boa, porque ele vai lá, ele paga e a pessoa é bem cuidada lá. Agora, eu sou contra totalmente colocar a pessoa no asilo, por falta de tempo de cuidar dela, e abandonar, e nunca mais visitar, né? Principalmente em Missão Caleb, a gente visita muitos asilos, que a situação é triste, gente. Mas a maioria é assim, infelizmente. Que nunca mais viu a família, que nunca mais viu o filho, que tá ali faz anos e ninguém vai visitar, então é triste, viu? Palavras de esperança aí para os velhinhos, porque eles precisam, né? Pode falar. Ô Marcos, mas também tem a questão financeira, né? Tipo, muitos filhos não têm condições de cuidar dos pais, aí acaba colocando no asilo, mas pelo menos a visita tinha que ser diária, né? Não pode faltar a visita. Mas né? é tudo questão também de organização, gente. Por exemplo, na Bíblia nos ensina muito bem a questão de, tipo, de organização financeira. É plano de Deus a gente viver bem, a gente ter uma organização. Então, eu acho que é tudo questão de planejamento. Você sabe que seus pais vão precisar de você no futuro. E, por exemplo, eu tenho 3 irmãs. Então, com certeza, porque minha mãe, por exemplo, ela faz de tudo pela gente. Então, com certeza, a gente tem que pensar nela no futuro. Exato. Né? Então, é questão de planejamento. Com certeza, do mesmo jeito que você precisou dos seus pais um dia, seus pais vão precisar de você. Exatamente. A minha mãe, vocês sabem a situação dela, né? Mamãe, infelizmente, está muito doentinha. E eu, por ser encostado, solteiro, moro no fundo dos pais, eu fico bem por conta dela, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho a disponibilidade de cuidar delas. Minhas irmãs, na parte que tem que dar banho, essas partes deixa para as minhas irmãs, né? Mas elas trabalham, têm filho, têm marido, têm família, têm casa, então é mais complicado. Então aí fica mais por minha... É a divisão dos irmãos também, né, Marcos? Como você tem os seus irmãos, as suas irmãs. Como eu também tenho as minhas irmãs. Com certeza, cada uma vai ter a sua, como que eu posso falar? Sua função. Você entendeu? Se uma tem menos condições financeiras, essa uma pode ajudar mais na questão prática de ajudar de alimentar e assim por diante. É questão de organização e planejamento, como eu disse. Deixa eu só colocar um comentário do Rony aqui rapidinho. Marcos, em relação de morar com os sogros, tem casos e casos. Eu moro com o meu sogro, pois ele tem 76 anos e mora só. E tem alguém para cuidar, né? Acredito que era isso. É muito bom, Rony. São casos e casos mesmo, né? E o Adson aqui, ele falou que ele discorda, não há desculpas. Mesmo que você visite seus pais todos os dias, não há motivo para deixá-los em um asilo. E asilo não é de graça. Ou eles recebem a aposentadoria dos seus pais, ou você paga para manter eles lá. Exatamente como eu falei, né? Aí é pago, ele pega o salário da aposentadoria, eles são bem cuidados de asilo, sim, né, Watson? Tudo bem, é a sua opinião. Mas eu penso o seguinte, realmente as pessoas, elas veem o asilo como uma coisa ruim. Mas como eu comentei, é difícil para quem já tem trabalho, às vezes é autônomo, tem família, tem filhos, cuidar do pai. Não vai ter tempo disponível para dar toda a atenção que os pais merecem. Mas isso é só opiniões, né? Aí são casos como o Rony colocou. Essa questão que a gente colocou de morar com os pais, a gente não está falando assim, é errado eu morar com meu pai porque eu vou cuidar dele. Não é isso, a gente está falando na questão de você morar, de você se acomodar. Eu casei, vou ficar aqui com meus pais mesmo, porque eles me sustentam. É nessa questão de acomodação. Agora, a questão de cuidados, isso é obrigação. É nosso dever como filho, como cristãos. A gente tem a obrigação de cuidar dos nossos pais. Isso é fato.
Exato, a gente tem que ter nossa participação, né? Bora para terça-feira, a marca dos lares felizes. Marquinhos, por favor, dá a introdução da terça aí, porque ela tá recheada de coisas, de lições para nós a partir de terça-feira, né? A marca dos lares felizes, vamos lá. Muito bem. Qual é a marca do lar feliz? Qual seria a marca dos lares felizes? Seria a presença de Cristo nesse lar. A presença dos princípios cristãos, a presença dos costumes bíblicos. Mas Hollywood e o relativismo moral deturparam as percepções de sociedade a respeito do romance e do casamento. O casal tradicional de sua vizinhança, que está casado há décadas, foi substituído pelas famílias disfuncionais. O conceito errôneo sobre o objetivo divino para o matrimônio tem promovido práticas deturpadas entre os relacionamentos amorosos. Vamos lá, eu acredito que de tudo que nós estamos falando aqui, a gente tem sempre que talvez, essa é a minha opinião, dividir em 2 pontos. A prática cristã e a prática não cristã. Né? Quando nós falamos de famílias disfuncionais, de casamentos, essas coisas que não estão de acordo com os princípios bíblicos, isso não está ligado aos costumes cristãos. O problema ele chega até a gente quando nós professamos ser cristãos, começamos a enfrentar esse tipo de problema, ou passar por esse tipo de problema. Essa é a grande questão, né? Agora, no mundo, vamos colocar da seguinte forma, o mundo em si, está tudo completamente perturbado, digamos assim. As famílias, elas são compostas por casal de homem ou casal de mulher. Eu não quero, assim, com a minha fala, desrespeitar as pessoas, porque eu respeito a opinião das pessoas, seja opinião política, opinião religiosa, e até mesmo a opção sexual. Agora, falando dentro de um contexto bíblico e cristão, essas coisas não são boas aos olhos de Deus. Agora, trazendo para o contexto cristão, na cultura popular, geralmente, a união matrimonial gira em torno do quê? Da paixão, do interesse, da proximidade, porém, raramente do amor verdadeiro. Agora eu quero entrar no assunto mesmo. O problema é quando isso aqui está dentro do mundo cristão. Porque lá fora, assim, digamos assim, lá fora, no mundo não cristão, vai interferir na nossa vida? As pessoas já não têm princípios mesmo. Não tem princípios. E não vai interferir na nossa vida. Alguém pode dizer assim, vai influencia, sabe por quê? Porque o problema é quando o cristão, ele se alimenta dessas coisas mundanas. Se alimenta dessa cultura de Hollywood, cultura de novela e cultura popular. Esse é o problema. O grande problema do cristão não é o que está acontecendo lá fora. Porque acontecia desde a época de quando Adão e Eva pecaram e os problemas já começaram ali. Desde essa época já tinha essa questão mundana. Hoje ela continua do mesmo jeito. O problema é quando o mundanismo entra nos costumes cristãos. Aí que nós temos que observar. Marquinhos, rapidinho, Marquinhos, só complementando. Aí entra a cultura do relativismo, né? Tudo começa a virar relativo, né? Exatamente. E o grande problema do cristão, da questão do mundo cristão, é o seguinte: é quando nós, como cristãos, começamos a relativizar tudo, relativizar as coisas, relativizar o casamento, e quando o cristão ele busca o casamento para satisfazer a paixão, para satisfazer os seus interesses, ou pode falar de maneira simplificada, casa para não ficar sozinho, casa para ter relação, casa só para ter uma companhia. É aí que mora o grande perigo. Certo, Marcos? Pode dar sequência aí, Marcos. Exatamente. Quer colocar mais alguma coisa aí, Edinho, Amanda, Elaine? Porque tem uns comentários aqui que eu tenho que colocar na tela. Quando o casamento ele não é por amor,
quando vem os problemas que o Edinho citou lá atrás, dificilmente ele vai se manter estável, não fica. Quando você se casa por interesse, por a paixão é algo momentâneo. Então, a hora que vira os problemas, você começar a ver os defeitos, você não vai ficar casado. É complicado, a relação a dois, ela é muito difícil, não é fácil. Mesmo você amando a pessoa, é difícil. Agora, imagina se não tem isso, você tem que aguentar todos os defeitos. E assim, e a gente é pecador, a gente erra. Muitas vezes, dentro do casamento, a gente erra também. Imagina se a sua esposa, seu marido erra, às vezes tem dias que a gente não tá bem, que você chega estressado, você quer ficar sozinho, como que você vai ficar sozinho? Então, assim, é complicado. Se não tem amor, o casamento não se mantém em pé. Isso é fato. Fato verídico e bíblico, né, Helena? Mas aqui rapidinho, gente, tem bastante comentários. Que bom, gente. Parabéns vocês que estão participando hoje. Está tendo bastante participação. Aguinaldo Barreto, bom dia, feliz sábado. O Aguinaldo falou aí, ó, eu sempre estive com a minha mãe. E logo embaixo ele complementou. A minha mãe sempre me ajudou, agora chegou a minha vez de ajudar ela. Parabéns. Dona Kátia colocou o seguinte: Amanda, aqui em Três Pontos as coisas são diferentes. Os filhos põem os pais no asilo para não ter trabalho. Eu sou cuidadora de idosos e vejo muito como os filhos tratam os pais. E os filhos não têm amor nos pais quando chega certa idade. Realmente, isso daí infelizmente é uma triste realidade, mas não são todos os filhos, né? E Dona Kátia também, um asilo aqui só pega o idoso se a família passar a aposentadoria para o asilo. Se não for aposentado, tem que ter alguns bens, porque senão eles não pegam. Aí acaba que fica jogado, né? Mais um aqui rapidinho. Aí vem o marido, não aceita o idoso porque eles enchem o saco e são chatos. É meio complicado essa parte, né? Que nem eu falei para vocês. Às vezes acaba, gente. Asilo não é de todo ruim. É claro, se você tem condições, cuide dos seus pais, né? Abrace eles de uma forma que você nunca fez antes. Mas se não tem condições, é complicado. Acaba que o asilo é uma das opções, sim, né? Nesse mundo complicado que a gente vive. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Continue participando aí. Quem quiser entrar ao vivo aí na discussão através da câmera, é só entrar em contato comigo aí no Messenger ou nos comentários que eu coloco a câmera do seu celular aqui ao vivo para interagir com a gente, tá? E agora, Marquinhos, passa aí para encerra aí a parte de terça-feira. Bom, eu quero encerrar a parte de terça-feira. O meu comentário, ele não está aqui dentro da lição. A lição, ela não falou sobre essa questão do lar feliz, lares felizes. Mas eu quero dizer assim, uma opinião pessoal minha e que eu vejo que pega muito. É o seguinte, olha, eu vou ser franco nessa questão. A paixão, ela é ruim, de todo ruim? Não. Paixão tem a sua parte boa. O amor verdadeiro, tudo isso faz parte de um relacionamento saudável. A paixão, ela renasce dentro de um casal, renasce. O amor também renasce, ele ressurge, sim, mas existe um ponto fundamental entre os casais, que esse ponto, ele é como se fosse uma ferida que não cicatriza, que é a questão do respeito. Quando um não tem respeito pelo outro, aí surgem situações e muitos divórcios acontecem por isso. Muitas brigas, desentendimentos, elas surgem em relação ao respeito, porque é extremamente importante que a mulher respeite o seu esposo e o seu esposo tenha respeito pela sua mulher. Porque quando não há o respeito de uma parte para a outra, ou de ambos, a tendência é que esse relacionamento ele vá ao fracasso. Porque ao meu ver, o amor ele renasce, a paixão renasce, os problemas são superados, tudo pode ser superado.
Agora, quando se perde o respeito, quando não se tem o respeito, é muito difícil conquistar o respeito de uma pessoa e é muito difícil uma pessoa perdoar a falta de respeito, né? Então, se eu tenho um conselho a dar aos jovens que estão aqui do meu lado e algum jovem que vem assistir essa live, respeito, tenha sempre em mente, respeito, o amor esfria, a paixão esfria, os problemas vêm, mas o respeito, esse nunca pode desaparecer num relacionamento. Exatamente. Uma coisa aqui que eu achei muito interessante, eu pedi para você encerrar, Marquinhos, mas no final, que eu não posso deixar de falar isso. No final da lição de terça, aí fala o seguinte: no plano divino, o enfoque do casal é direcionado para fora. O mundo deve se tornar um lugar melhor, porque o marido e a mulher estão unidos em Cristo. O propósito é viver em amor, um para com o outro, mas também compartilhar as bênçãos com todas as pessoas com quem eles interagem. Necessidade aí de sociabilizar, né? E encerrando aí, fala, crescendo dia a dia em amor, eles transmitem amor aos que os rodeiam. Ao procurar o bem um do outro, as demais e o das demais pessoas encontram a felicidade. Isso aqui é maravilhoso, gente. O casal que faz tudo só juntos ali, fazem a obra juntos, né? Seja ajudar pessoas agora, principalmente nesse surto pandêmico, né, com cestas básicas, com aconselhamento, que buscam fazer atividade juntos, eles estão sendo exemplo também para outros casais. Eles se tornam espelhos, né? Isso aí é o papel do cristão, né, Marcos? Exatamente, né? Aquela pessoa que tem princípios, e até assim, vamos dizer, ir muito longe, não, nós somos cristãos aqui, estamos falando de assuntos cristãos, né? Mas eu vejo pessoas também que são ateias, né? Que não acreditam em Deus, mas eles fazem ali uma obra maravilhosa, que dão um tapa na cara aí de muitos cristãos, né, que batem no peito, né, seja a pessoa ateu ou ateia, eles têm que fazer essa obra também, né, porque realmente nós vivemos em comunidade, em sociedade. Parte de quarta-feira eu deixo para os juvenis aqui, e o Marquinhos comenta, mas fica à vontade aí, Edinho, Amanda e Elaine, também para complementar o assunto, tá bom? Isso aí, o pessoal e vocês podem ficar à vontade aí para complementar. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui nos meus comentários, até porque não quero ficar falando muito, né? Todo mundo tem a oportunidade aí de estar compartilhando a sua visão, a sua opinião, porque pedagogicamente falando, nós crescemos e aprendemos dessa forma, com a contribuição de cada um, tá certo? Primeiramente, nós temos... Primeiramente, nós vamos começar com o livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao verso 17. Basicamente, o que nós temos ali? Nós temos ali os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? É a lei moral de Deus. Nós podemos dividir a lei moral de Deus em duas partes. Cristo fez isso lá no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também tem a divisão. Os 4 primeiros mandamentos, que é o nosso relacionamento com Deus. Vamos lembrar aí, pessoal? Ajuda eu a lembrar aí. Qual que é o primeiro mandamento mesmo? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é não farás, não adorar ídolos. O terceiro mandamento é... Exatamente, como é que é? Não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento é a guarda do sábado. Esse, o Marcos disse que não sabia, ele ficou sabendo agora, gente. Nesses 4 primeiros mandamentos, nós temos o nosso relacionamento íntimo com Deus, tá certo? Marcos, você me auxilia aí, cara. E agora, nos outros 6 mandamentos, nós temos o nosso relacionamento com o próximo. O 5º mandamento mesmo é o mandamento que nós já falamos bastante sobre ele aqui, que é a relação de não desamparar, né? Não desamparar, não desrespeitar pai e mãe, né? Muitas pessoas, elas têm dúvidas a respeito do que significa isso, mas basicamente é não desamparar o pai e a mãe. E todos esses outros mandamentos que vem por aí, não roubar, não matar,
né, não cobiçar, enfim, não dar falso testemunho, esses outros relacionamentos, eles têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Em um contexto, vamos dizer assim, em um contexto matrimonial, de união estável e de princípios cristãos, os 10 mandamentos são a base para esse relacionamento. Qual seria? Relacionamento com Deus e um bom relacionamento um com o outro. Ok? Se o pessoal tiver algum comentário aí, pode complementar. Deixa eu aproveitar aqui, nessa parte de Êxodo, do versículo 1 até o 2, que fala: E Deus falou sobre todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra e da escravidão. Ali, tipo assim, não foi Moisés que libertou o povo ali de Egito, foi Deus. Muito bem falado, Filano, muito bem lembrado. Foi Deus ali, porque Deus pegou Moisés e fez como instrumento, porque, vamos dar um exemplo, não tem como você pegar um instrumento musical e produzir um som com ele parado, sem você tocar ele. Isso, como é que você vai tocar ele ali sem fazer nada, deixar ele ali parado? Então foi isso que Deus fez. E igualzinho a nossa fidelidade com Deus, temos que tomar cuidado para não ser mais com a placa da igreja do que com o nosso próprio Salvador. Muito bem, eu gostei das colocações do Luan, viu? A questão de ele frisar que da questão ali, né, da libertação do povo de Israel, Deus usou Moisés, né? Porque muitas pessoas elas pensam que foi obra de Moisés e não foi, tá certo? Agora, falando sobre João, capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós temos aqui uma passagem muito conhecida. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li essa passagem. Eu tinha um livro, isso há muitos anos atrás, o nome do livro... Pode falar o nome do livro, Marcos? Pode? O livro se chama Ágape, é o livro do padre Marcelo Rossi. Eu, há muitos anos atrás, eu li esse livro, eu li ele de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, eu lia muito esse livro. E essa passagem, né, das bodas de Canaã, da Galileia, é uma história muito, muito interessante. Jesus, ele estava presente na criação de Adão, quando foi feito Adão. Cristo foi as mãos de Deus ali que fez Adão. Cristo é que tirou ali a costela de Adão. Acho que eu já estou dando spoiler, né, da outra lição, mas enfim. Esse mesmo Cristo também, digamos, de forma simbólica, ele celebrou o casamento de Adão e Eva, digamos assim, vamos dizer assim, de forma simbolicamente falando. E olha que interessante, o primeiro milagre que Jesus, o primeiro sinal de Cristo, ele acontece quando? Justamente em uma festa de casamento. Só lembrando e frisando que culturalmente naquela época, faltar vinho em um casamento era uma coisa muito desagradável. Era muito vergonhoso e isso traria coisas ruins para o casamento, comentários ruins, enfim, descrédito para o casamento. E Cristo, ele chega e faz o seu primeiro sinal em um casamento. A princípio, muitas pessoas poderiam dizer assim, mas Cristo fez um milagre, ele transformou água em vinho num casamento, mas que coisa mais sem importância? Não, se a gente for olhar o contexto da instituição do casamento lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, lá na criação, a instituição da união matrimonial muito antes do pecado entrar no mundo, a gente pode entender que para Cristo o casamento tinha e tem muita importância, ok? Vamos lá, podemos ir para frente? Marquinhos, se você vê aí, a gente até comentou anteriormente, se faltar comida, faltar as coisas no lar, dá problema. No primeiro milagre de Jesus ali, se faltasse o alimento ali, o vinho, poderia acabar o casamento. Então já começa aí. Você tem o que mostra isso? Jesus estava ali para salvar aquele casamento, mas se Jesus não tivesse ali, o que teria acontecido? Acabado. Por quê? Talvez não houve um planejamento. Seria Nossa, vamos tentar imaginar o cenário. Se Jesus não estivesse ali, o vinho acabou, aí alguém ia falar assim, gente, o vinho acabou, ia acabar a festa de casamento. Provavelmente essa situação para o noivo e para a noiva, para a família de ambos, né? Principalmente para do noivo, né?
que acho que é ele que comandava a festa. Tinha que bancar a festa, né? Seria uma vergonha e eles falariam durante décadas sobre esse assunto, né? E lembrando que os judeus daquela época, eles falavam e falavam muito mesmo, né? Para criticar, eu acho que era com eles mesmo, né? A situação. Eu acho que isso meio que media também o poder aquisitivo, né? Ou seja, se o cara não tem condições de bancar isso, será que ele vai ter condições de cuidar da minha filha? Eu acho que meio que media isso. Era isso, a cultura pensava exatamente dessa forma, né? E detalhe, tinha que bancar a festa de casamento ali durante 7 dias, se não me engano. Então, se acabasse o vinho ali determinado dia, aquele noivo caía em descrédito com os pais da noiva. Não, você não serve para minha filha. Nem uma festinha de casamento você consegue bancar, você vai bancar ela o resto da vida? Então, Era mais ou menos por aí. Assim como o Luan disse mais cedo aí, ó, Jesus tirou Israel do Egito. Mais uma vez, Jesus salvou o casamento, e para a gente hoje, Jesus, ele vai salvar a nossa vida, ele vai salvar o nosso casamento, ele vai cuidar de nós também. Amém. O outro texto é um texto muito, muito, muito conhecido da cristandade, né, dos irmãos, é 1 Coríntios capítulo 13, mas nós não vamos ler todos os versos por questões por causa do tempo, né? Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Eu vou passar aqui para o Rodrigo vai estar lendo a partir do versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guardar rancor. Continuando no versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos lá, olha, a gente percebe que o amor verdadeiro, né, esse amor que foi colocado aqui em 1 Coríntios 13, esse é o amor verdadeiro, e esse é o amor que nós, né, como cristãos, dentro do nosso relacionamento, seja de um relacionamento matrimonial, seja dentro do contexto do casamento, ou seja com os nossos irmãos, esse é o tipo do amor que nós precisamos buscar na nossa vida. Esse é o tipo do amor, que é exatamente o oposto e o contrário do amor que muitas vezes reina nos outros em relacionamentos não cristãos, digamos assim, relacionamentos baseados na paixão, relacionamentos baseados no interesse, relacionamentos baseados em o que o outro pode me oferecer, em que o outro pode me tornar feliz ou não, certo? O Luan, pode falar, Luan, por favor. Então, o que eu fiz uma anotação aqui é que igualzinho, vamos dar um exemplo aqui, nessa pandemia mesmo, a gente está vendo que está sendo todo mundo afetado, está todo mundo precisando um do outro neste momento. E Deus já ensinou isso, está mostrando em 1 Coríntios 13. E a gente precisa saber que o mundo não é uma ilha, que a gente precisa um dos outros. E que ninguém é feliz sozinho, ninguém é a igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A gente precisa estar sempre ligado com vínculos de amor, de amizade e de afeto. Baseado nisso aí que o Luan acabou de falar, eu já destaco aqui um verso que fala que o amor, ele não é egoísta. Olha só que interessante, né? Quando a gente vê muito questões de egoísmo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, de namoro ou de casamento. Quando há ali um comportamento egoísta de ambas as partes, já é um sinal de que o amor verdadeiro ele possa estar esfriando. Eu não quero generalizar e dizer o seguinte: não existe amor verdadeiro fora do contexto cristão. Não, existe sim, gente. Existe amor verdadeiro fora do contexto cristão. É óbvio que existe, mas existe também o amor que, digamos assim, o amor verdadeiro ele esfria e ele isso são momentos, um momento em cima e um momento embaixo. Quando está embaixo, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado para que ele não se esfrie completamente.
Essa parte certinho. do capítulo 13, ele... Só um Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Amanda, deixa a parte de quinta na agulha aí, tá bom? Elaine, Que, seu Marcos? áudio você e Amanda deixa na agulha aí a parte de quinta, tá? E Elaine, o seu áudio tá só fazendo uns barulhos de vez em quando e tá um pouquinho alto, Peraí. mas dá para entender. Pode falar, fica à vontade. Mas agora tá alto ainda? Tá um pouquinho, mas dá para entender. Estou colocando o microfone bem longe. Então, se a gente pega essa parte do capítulo 13, quando fala assim de amor, se você vai ler, você fala assim, nossa, eu não amo meu marido, eu não amo meu filho, porque tudo que você lê aqui é tão perfeito, sabe? Só que assim, não é porque às vezes você não consegue fazer alguma coisa que está aqui que você não ame. A gente, infelizmente, nós somos pecadores. O amor está aqui, é igual o título fala, numa perspectiva de dom supremo, né? Então, errar, a gente erra, mas, às vezes, se você for pegar para o contexto que a gente fala, infelizmente, a gente vive num mundo de pecados. Infelizmente, eu vou errar, meu marido vai errar. E, assim, eu quero deixar assim para a gente não desanimar, porque às vezes a gente fica chateado com a pessoa, às vezes, mas quando você tem amor e quando Deus está ali, isso vai passar. Não quer dizer, eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não depende da gente. Esse dom do amor aqui é uma coisa que não é da gente, uma coisa que vem de Deus. Então, talvez a gente não está conseguindo colocar em prática tudo que está aqui, coloque Deus no meio dessa relação, do seu casamento, do seu namoro. Uma hora, talvez a gente não consiga fazer tudo, mas uma hora, a grande parte aqui, talvez a gente consiga cumprir, entendeu? Em relação ao nosso cônjuge. Posso tentar ilustrar isso aí que você está falando, Elaine? Ó, Também quero. tá. É o seguinte, ó, vou tentar ilustrar de uma forma. Isso me ocorreu essa ideia aqui agora, ó. Eu tô fazendo uma reforma numa casinha lá, tal. E eu e o pedreiro lá, nós somos muito amigos. A gente comprou alguns materiais. A gente comprou pisos para fazer uma estante fixa na parede. Inclusive, ela já está pronta, essa estante. E a gente comprou pisos, chama porcelanato. São pisos de boa qualidade. São pisos de ótima qualidade. A gente comprou bem pouco, só para fazer aquela estante fixa ali na parede. Foi uma ideia que a gente teve e a gente quis colocar no papel. Não ficou caro, mas a gente pensou assim, ó. Eu, né, particularmente pensei assim, ó. Os materiais são de boa qualidade, então eles vão ser perfeitos. E na realidade não. Quando o pedreiro começou a colocar, eu comecei a perceber os defeitos de cada uma das peças. Aí ele me explicou, ó, essas peças aqui, elas são feitas no molde. Aí agora eu liguei uma coisa na outra, ó. O Cristo, ele é perfeito, ele é um molde é perfeito. O que está lá em 1 Coríntios 13 é o molde, é o modelo, aquilo é perfeito. Mas o que nós conseguimos produzir em relação àquilo não é perfeito e nem vai ser. Mas nós precisamos buscar essa perfeição. Mas, de qualquer forma, como uma peça, mesmo não sendo perfeita, elas se encaixaram uma na outra, mesmo assim, nós não sendo perfeitos, mas procurando esse modelo, que é o que está lá em 1 Coríntios 13, no caso, falando simbolicamente, nós mesmo assim, com as nossas dificuldades, os nossos problemas, mesmo assim, tendo Cristo no meio, como você disse, Elaine, nós vamos conseguir nos encaixar. Mesmo que não perfeitamente, com alguns defeitos e falhas, mas em Cristo, nós vamos conseguir nos encaixar. Muito bom, hein? Voz da experiência de quem é casado aí. A minha ilustração é um pouquinho mais simplória. Vocês já viram aquela frase que fala assim, ó, eu gosto muito de usar ela, que tudo se acaba em pizza? Mas... Na pizzaria, que você quer dizer, né?
que tudo se acabe em pizza. Mas no caso, dentro desse contexto aqui, é que tudo se acabe assistindo o filme Prova de Fogo. Filme lindo, maravilhoso, que traz muitas lições para quem é casado e para quem não é casado também, né? Principalmente quando o filme deixa claro que o casal deve fazer uma prova de fogo quando chega numa situação complicada, né? Não é só o homem nem só a mulher. Antes de passar aqui para a parte de quinta-feira, Edinho e Amanda se preparem aí para dar a introdução. Mais algumas pessoas estão assistindo a gente aqui. E vou deixar claro que o nosso recadinho, se você quiser participar, participe aí da lição com a gente nos comentários. Ou então, se você quiser participar ao vivo aqui, eu coloco a tela do seu celular ao vivo, tá bom? É só escrever nos comentários aí, eu quero participar, Marcos, que eu coloco aqui. Então tá, continuando a lição, já nós temos que encerrar. O assunto tá até bem legal, bem interessante, né? Mas às 11 horas, lembrando aí que tem a pregação na Novo Tempo, e também nós temos aí várias pregações de vários pastores nos serviços de streaming na internet, seja Facebook, Instagram ou YouTube. Parte de quinta, o título é Um Salvador Solteiro. Isso daqui é bem complicadinho, já deu pano para manga, inclusive em programas de TV, em discussões sobre teorias, né? Sobre aquela questão. Trazem também na roda sobre a questão lá do filme Código da Vinci, que foi bem polêmico para sua época. Teve, se não me engano, 2 continuações. Eu li o livro, achei uma teoria bem interessante, mas não tem como aceitar, desculpa aí, né? Mas, de qualquer forma, é um contexto assim que a lição trouxe pra gente essa semana que eu achei interessante, que eu fiquei pensando, poxa, e se Cristo se casasse? Se ele fosse casado, né? O que complicação, o que isso traria para nós, o que geraria? Depois eu quero dar aqui um adendo à minha opinião, né, sobre a parte de quinta, mas vamos lá, Edinho e Amanda, fiquem à vontade. Um Salvador solteiro? Eu vou ler o primeiro parágrafo, que eu acho que dá uma introdução muito boa. Diz assim: o apóstolo João escreveu: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, Jesus foi o Criador em Gênesis 1. Ele fez Adão dormir e formou Eva de maneira maravilhosa. Depois, ele realizou a primeira cerimônia de casamento, unindo o casal para estabelecer o primeiro lar da terra. Foi também durante um casamento que Cristo realizou seu primeiro milagre em seu ministério terrestre, como foi dito na lição de quarta-feira. No entanto, alguém poderia questionar como aquele que é nosso exemplo em todas as coisas nunca se casou. Continua. Bem, o fato é que, embora o casamento seja uma instituição divina, até agora, anterior à entrada do pecado, a parte do ideal de Deus, não é pecado ser solteiro. A missão do Salvador foi singular. Ele era Deus entre nós, um ser divino, humano. Por isso, não podemos fazê-lo igualzinho a nós. Ô, Marcos, da mesma forma que eu disse anterior que para casar você precisa de planejamento, às vezes, se você não quer casar, você também precisa ter um planejamento na sua vida. Então, muitas pessoas, às vezes, elas idealizam coisas diferentes. Como somos pluralidade, não somos seres iguais uns aos outros, cada um tem um objetivo de vida, cada um tem uma meta onde ele quer chegar. Então, muitas pessoas idealizam casar, ter filhos, outras pessoas vão idealizar somente se casar, não ter filhos, e da mesma forma outras pessoas vão se idealizar em ter um bom trabalho, em ter uma carreira de sucesso e não se casar. E eu acho que nós devemos respeitar a opinião de cada um, né? Cada um tem o direito à escolha. Então, Jesus, ele tinha a missão dele. Ele veio para morrer e salvar a sociedade, salvar a humanidade. Talvez, se ele se casasse, isso poderia dificultar um pouco o objetivo dele. Poderia trazer uma distração para ele naquele momento, porque ele tinha um objetivo central. Não que o casamento é ruim, mas era o objetivo. Então, se eu tenho um objetivo e eu imagino que aquele objetivo eu sozinho eu vou conseguir atingir, talvez eu tenha que caminhar sozinho. Mas se eu acho que para mim atingir um tal objetivo eu preciso me casar, eu vou me casar.
Então, não é errado você ser solteiro ou você ser casado. Simplesmente depende de qual objetivo de vida você tem. E Jesus, ele tinha uma missão pré-definida. Mesmo antes dele vir, ele já tinha aquela missão. Então, ele optou por não se casar e seguir a sua missão de acordo com o que havia sido planejado, eu acredito assim. E também tá não podemos fazer igualzinho a nós. Né? Então, a comparação, eu acho que é meio... A Bíblia fala que ele não se casou, só que ele não era sozinho. Ele tinha relacionamento com os discípulos, ele tinha pessoas em volta dele. Então, é diferente entre você optar em não se casar e você optar em se isolar. É igual o Marcos falou, tem denominações que se fecham. É só eles e, eu não vou me casar, imagina. Se eu não posso ter contato com ninguém de fora, às vezes eu não tenho contato com a minha família. Jesus não, Jesus tinha contato com os discípulos, com pecadores, com todo mundo. Exato. Eu fiquei esperando, principalmente Edinho, tocar num ponto. Mas você não falou, Edinho, nem você, Laine. Mas eu quero fazer uma pergunta. Porque eu sabia que você ia pensar, eu deixei para você. Mentiroso. Tô brincando. Olha, tanto meus companheiros aqui da live e para você também que acompanha aí, se quiser participar nos comentários, como que você lidaria com um Jesus casado com família e filhos? Eu acho que, além disso, né, será que você acreditaria que seria um salvador? Porque se ele tivesse casado, se ele tivesse tido filhos, a geração dele estaria até hoje na Terra, talvez. Será que estaria, Jim? Será que a família dele continuaria viva? Acredito que, tipo, vem um filho e aí vão se espalhando dali a pouco. Mas, assim, se ele tivesse casado, talvez a família continuaria o que ele estava fazendo. Será que eles não iriam ser mortos também? Eu acredito que eles seriam muito perseguidos. E Cristo, e o sofrimento de Cristo, lembrando que, né, estamos falando hipoteticamente, né? Os discípulos foram perseguidos da forma que foi. E se é só uma questão hipotética que nós estamos falando aqui. Se Cristo tivesse casado, tivesse esposa e filhos, a cruz de Cristo, o sofrimento dele teria sido maior, mais difícil, e a família de Cristo também seria duramente perseguida, né? Mas eu, sinceramente, nem penso nisso, nem imagino isso, porque Cristo ele veio com um propósito a essa terra. E o propósito de Cristo não entrava a questão do casamento. Não tinha essa questão de casamento. Não fazia sentido Cristo se casar. O grande objetivo de Cristo era, digamos assim, iniciar o seu ministério ali entre o povo judeu, preparar o povo judeu, o que ele tentou, né, mas não foi muito bem sucedido, porque o povo não aceitou, e a morte na cruz, né, provando para todo o exército celestial e para o próprio Satanás o que Satanás jogou na cara, disse para Deus que não era possível cumprir a lei de Deus. Cristo veio e cumpriu em si mesmo, trazendo salvação e libertação para toda a humanidade. Se a gente continuar pensando aí, tipo assim, um salvador solteiro, mas vamos pensar trazendo para os nossos dias de hoje, quando você tem aquela reunião de fim de ano com a família e na família tem um solteiro. O Marcos deve, às vezes, passar um pouquinho por isso. Nossa, mas solteiro ainda? Vai casar quando? A sociedade, ela idealiza que todos devem ser casados. Ou algo nesse sentido. Deve estar namorando. A sociedade, ela não consegue pegar uma pessoa solteira.
É porque, deixa eu só complementar isso que você falou, senão eu vou perder. A sociedade, ela coloca que a pessoa tem que casar, porque na cabeça da sociedade, se você não casar, você não vai ser feliz. A felicidade para você tem que estar no casamento. Você ficar solteiro, você vai ser uma pessoa triste. E é um negócio absurdo, né? Porque antes da pessoa se casar e procurar, tipo, um companheiro, a pessoa já tem que ser feliz com si própria, você entendeu? Para depois arranjar um complemento. Como você vai fazer a pessoa feliz se você não é feliz? Você mesmo não é feliz, né? Pode falar, Marcos. Isso que vocês falou aí, eu vejo na minha vida, vejo em outros também, e que nem o ponto que a Elaine tocou, a sociedade em si, ela pensa assim, ó, se você não se casou, não tem uma família, não tem filhos, não tem casa, você não é uma pessoa bem-sucedida. Não importa se você é solteiro, você conquistou bens materiais, mas se você não se casou, você não é uma pessoa bem-sucedida. Tanto é que, há um tempo atrás mesmo, uma família, não vou citar nomes, mas uma família próxima a mim, um casal se separou. Para eles foi uma vergonha terrível para a família, como se fosse assim, tivesse matado uma pessoa. Porque na cabeça deles você tem que estar casado para você manter ali todo aquele legado que a família trouxe ali, né, durante tradições ali. Então, se você não se casar, não se manter casado, você não está ali honrando talvez a tradição família, né, familiar. Ô, Marcos, tem mais coisas aqui. Tipo, eu tenho uma experiência assim que eu vi na minha vida que era legal assim. Eu tive um professor que ele sempre idealizava ver ali os alunos dele, as pessoas que trabalhavam com ele casados. Por quê? Eu acredito que o casamento dele era muito feliz. Então, ele sempre falava, ó, pessoal, acho que vocês ficam aí nessa vida, querendo aproveitar tal, tenta procurar uma pessoa legal, se case, porque a partir do momento que você casar, você vai poder desenvolver uma família, você vai poder desenvolver também profissionalmente. Isso vai te ajudar no profissional, porque existem a diferença. Ele foi uma pessoa bem-sucedida no casamento e eu vi que ele queria passar isso para as pessoas. Só que existem aquelas pessoas que não é bem-sucedida num relacionamento e que cobram de outros. Existem aqueles que são felizes e querem que uma outra pessoa experimente aquele tipo de felicidade, porque ele é feliz. E quando a gente quer compartilhar algo bom. E existem pessoas que simplesmente cobram. E cobram e acaba compartilhando também a sua frustração, porque, nossa, eu ouço desde a minha infância, parentes mesmo falar assim, e aí, tá namorando, não sei o que tal, aí às vezes você fala assim, tô, ou então não tô. A primeira coisa que muita gente falava pra mim, só, não casa não, nossa, não mexe com isso não. Pô, mas depois que você aprende no contexto cristão, o casamento é uma bênção, ele não deixou de ser uma bênção, ele é, né? Porque as pessoas querem passar as experiências delas pra gente. Se é feliz, ele vai te passar um apoio positivo. Se a pessoa foi feliz, ela vai te passar algo negativo sobre aquilo. E foi o que eu falei, às vezes as pessoas acham que o casamento está ligado à felicidade, e não é. A felicidade, ela é uma coisa que é construída. Hoje eu não estou feliz, mas amanhã pode ser que eu esteja. Então, não adianta você, eu vou me casar para ser feliz. Não, você vai continuar do mesmo jeito. A diferença é que você tem uma pessoa, talvez a pessoa te ponha para cima, às vezes você não tá legal, a pessoa te ajuda, mas se você já não é feliz antes de se casar, então dificilmente você vai conseguir fazer a outra pessoa feliz depois que você se casar. Casando, né? Então acaba cometendo erros aí. A gente tem um comentário aqui do Adson Lima, mais uma vez, olha só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se Jesus tivesse filhos, teria que ser casado com uma mulher pecadora, ou seja, os filhos não seriam perfeitos. Então, por isso, não haveria essa possibilidade. Creio que se casando, Jesus se contaminaria com o pecado. Realmente, né? É uma hipótese. É o fato, realmente. Por se tratar de vidas, algo biológico, sempre existem muitas variáveis, né? Então é difícil
Não é igual a matemática, que você sabe que aquele resultado vai ser exato. Então, não tem Mas como assim, saber a missão, pelas nossas opiniões. a missão dele, ele veio unicamente, exclusivamente para uma missão. Ele tinha uma missão. Tanto que ele foi concebido, não foi nem num ato de casamento. Então, assim, são coisas que a gente coloca para debater, mas, gente, não tem nem, sabe, não mudaria, assim, é isso e pronto. A gente pode debater, pra você ver, como concebe uma criança sem ter o ato, a relação sexual? Aos olhos humanos, não tem. Então, Jesus não foi concebido nem assim. Então, o objetivo desse, totalmente fora. Era o foco dele, era aquilo. Era salvação, né, Elaine? Não era família, não era isso. Daí ele deixou pra gente, aí planejou pra gente e não pra ele como divindade. Não dá tempo, velho. Tá bom, então vamos pra frente. Ô, Marcos, posso fechar aqui a quinta? Pode sim. Logicamente, o último parágrafo aí. Logicamente, o ideal divino é que o homem não viva só. Então, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Ele não disse, homem, você não deve ficar só. É diferente. Mas que ele se case para formar um lar que seja um pedaço do céu aqui na terra. Para tanto, é imprescindível que peçamos ao Senhor que ele providencie a pessoa ideal para a nossa vida. Ou seja, antes de namorar, não é nem antes de se casar, antes de namorar, faça um propósito de vida com Deus, ore a Deus para que ele te mostre uma pessoa que vai te ajudar a manter nos caminhos dele. Então, antes de começar lá no zero, coloque Deus em primeiro lugar e depois, quando as coisas continuarem, que Deus continue em primeiro lugar também, no namoro, no casamento e por aí em diante. Amém. Vamos passar então para as considerações finais aí, principalmente da parte de sexta. Nós temos 3 minutinhos para encerrar. Só 3 minutinhos, tá bom? Então, Marquinhos, suas palavras finais aí da parte de sexta-feira, depois Edinho, Amanda e Elaine, tá bom? Pra gente encerrar. A parte de sexta-feira aqui, então eu não vou nem ler aqui tudo aqui, Marcos, vou só comentar aqui, ó. A primeira citação que nós temos aqui, ó, tem um trecho aqui que diz assim, ó, não há um casamento em 100 que resulte em felicidade, que tenha aprovação de Deus e coloque os cônjuges em condições de melhor o glorificarem. Inúmeras são as más consequências de más casamentos. Que duras palavras, não é verdade? São palavras duríssimas e relacionando essa fala, né, com o que a gente estava falando anteriormente, as experiências que as pessoas têm dentro do casamento são isso que elas vão passar para as outras pessoas. Aqui no nosso irmão White, que ela vem falando aqui no contexto da época dela, né, que nenhum em 100 torna, talvez o que ela esteja querendo dizer que é o seguinte, existem pouquíssimos casamentos que tornam realmente as pessoas melhores depois que elas entram dentro deles, que tornam as pessoas mais espirituais, que tornam as pessoas, que façam com que as pessoas busquem mais a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, não me lembro a passagem bíblica, mas ele fala que o solteiro serve a Deus melhor. Eu não sei em que contexto ele quis dizer isso. Mas, enfim, finalizando aqui o meu comentário, isso aqui é uma triste realidade no meio de nós. Ô Marquinhos, rapidinho, será que é porque o solteiro ele vai usar o tempo dele somente para a obra, enquanto que o casado ele precisa dedicar tempo para o relacionamento também? Na verdade, o casado ele dedica 99% dele na questão do casamento, né? Isso. O solteiro ele já não precisa nem preocupar mais. Isso vale para o homem e para a mulher, viu? Não, a gente precisa dedicar tempo para um ao outro. Vai chegar um momento que ela precisa conversar, eu quero conversar. Então a gente precisa ter nosso tempo. Sem dúvida. O solteiro não, ele pode, igual o Paulo fazia, ele simplesmente viajava para pregar a palavra. Ele não precisava voltar para casa porque ele não tinha esposa esperando. Agora a gente, casado, a gente tem que voltar, porque a gente não pode deixar a esposa sozinha, ou a esposa também não pode deixar o marido sozinho por muito tempo também. É bom que a gente esteja próximos.
Nessa linha de raciocínio aqui, eu finalizo dizendo o seguinte, nas minhas últimas palavras. O casamento, para entrar num casamento, para dentro do casamento, o importante é um tentar fazer o outro feliz, um tentar somar na vida do outro, um tentar melhorar a vida do outro. Nós temos que tentar melhorar a vida um do outro dentro do casamento, e é isso que Deus deseja para nós, sim. Ok. Elaine, considerações finais, parte de sexta. Assim, a gente pensar que vai entrar num casamento para ser feliz, que vai ser uma coisa perfeita, é mentira. Depois que você casa, talvez você tenha mais provações do que quando você é solteiro, porque quando você é solteiro é só você ali e as suas decisões vão afetar praticamente você. Depois que você casa, tem uma responsabilidade maior, porque as suas decisões vão afetar seu marido, seus filhos. Então, o casamento, ele é uma base, assim, não só para você, é uma base para os filhos futuramente terem um bom casamento. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com quais as decisões, o que eu estou fazendo hoje. Eu sei que, assim, falar é fácil, né? A prática é totalmente difícil. Mas a gente tem que dar bom testemunho até em relação aos nossos filhos, porque se você não tem um bom casamento, se a criança não tem uma boa base hoje, assim, é bem provável de que também o casamento dela não seja uma coisa tão profunda, uma coisa tão forte, já que ela não vê isso hoje dentro de casa. Então, a gente tem que tomar cuidado e colocar Deus, né? Colocar Deus dentro do nosso relacionamento, né? Porque essa necessidade, né? A gente tem necessidade de ter Deus como companheiro e colocar Ele no meio, porque Ele vai nos dar força, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos tornar pessoas melhores a cada dia. E é isso. É isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado aí a todos que acompanharam a nossa live. Nós já estamos atrasados aqui, temos que despedir. Já já a gente vai dar uma saudação, já tá todos juntos aqui, tá? Mas antes eu quero falar aí que a lição dessa semana, por falar aí desses assuntos de sociabilidade também, da questão do matrimônio, ela foi mais aplicada hoje do que exegeta, ou seja, a gente falou mais de aplicações e posições pessoais aqui, experiências, do que a gente se concentrou nos textos, né? Mas a lição foi bem interessante, e agora que a gente vai começar hoje, o título da lição é Relacionamentos. Como a Elaine comentou lá no começo, os títulos das lições vêm um complementando o outro, e dessa semana está bem interessante, e traz o título para a gente, Relacionamentos, né? Então vamos estudar todos juntos aí. Para você que quer estudar a lição de jovens, talvez você tenha só de adultos, o link está aí nos comentários para você estudar todos os dias, e sábado que vem, se quiser, se Deus assim permitir, a gente vai estar aqui firmes e fortes para continuar a live da Escola Sabatina Jovem, tá bom? E também você pode participar através da câmera do seu celular ou nos comentários aí da página Jovem Adventista do Facebook, tá? Então vamos lá, pessoal. Saudação, JA. Voltem sempre aqui na live. Muito obrigado a todos que participaram. Que Deus abençoe e você tenha um feliz sábado.